E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café. Estamos aqui na Casa do Colono, local maravilhoso nessa gravação. O cara que vem hoje conversar comigo é o Donizete Garcia, meu amigo de muitos anos, técnico de som dos melhores, não só da cidade, mas da região. Um cara com quem eu tenho o maior orgulho, o maior prazer em trabalhar sempre, quando estou cantando, quando estou atuando como DJ, enfim, quando preciso de som, eu tenho o maior prazer em trabalhar com o Donizete. Toninho Molina, que faz a luz junto com o Donizete. Então a gente vai começar essa conversa falando bastante de som, falando de músicas, falando de músico, que o Donizete, além de técnico de som, é músico também. Muita gente não sabe, vai ficar sabendo hoje. E aí, Doni? Beleza? Boa noite, Rodrigo. Prazer ter você aqui. Prazer, amigo. Meu amigo, técnico de som. Sempre muito bom, sempre muito firme, sempre muito querido pelos músicos da cidade e da região. Isso aí é uma coisa que às vezes não chega até o ouvido, mas nós que somos músicos, nós escutamos muito essa conversa. Acho que você é o cara. Obrigado. Como é que começou essa tua história como técnico de som? Daqui a pouco a gente volta, que ele vai falar que ele era músico. Na realidade, boa noite, Rodrigo, novamente. Boa noite, pessoal de casa, né? Pessoal que está assistindo a gente. Na realidade, eu comecei não como técnico de som, né? Como algumas pessoas já sabem, mas a maioria não, né? Eu tinha uma banda, né? Há muito tempo atrás, com alguns... Você deve até conhecer algumas pessoas. Sim. Eu até cheguei a tocar com alguns músicos que tocou com você. Valdir Fagundes é um deles. Valdir. Né? Até estive com ele ontem num evento que a gente fez. Grande Valdir, baixista do Fogo Sagrado. Valdir. E toquei com várias pessoas, né? Na década de 2000, né? Antes de 2000, antes dos anos 90 até, 90, né? E tal. E a gente tinha assim, ó... não tinha, na época não tinha som para alocar. Tinha, mas era muito difícil. Tipo, não tem igual tem hoje. Você fala assim, vou fazer uma festa e aí eu preciso de um som, preciso de uma iluminação. Eu vou ligar para fulano. Tem Cicrano, Beltrano. Não tinha isso. Era muito escasso. Tinha algumas pessoas que tinham equipamento na cidade, hoje até já falecidos, né? Mas assim, não era de locação, era uma coisa assim, mais difícil de acontecer. Então, cada um tinha que correr atrás de montar uma caixinha, um sonzinho, e às vezes ia tocar, a gente falava, vamos tocar um baile, né? Então tinha que ter ali um som um pouco mais forte, um pouco mais potente, para poder dar conta dos salões, né? Que também hoje não era um equipamento diferenciado, não é igual que a gente tem hoje. Não que tenha a qualidade muito diferente, assim, mas assim, era bem menos coisa, né? E aí e na época eu tocava com um amigo, o Reginaldo, e falava, vamos montar um som, pra gente poder tocar, porque com som de ensaio não dava. Você colocava uma caixinha ali e acaba que a pessoa no fundo do salão não tá ouvindo nada. Vocês tinham um tremendão? Vocês chegaram a ter um tremendão? Não ter tremendão, era um cubo na realidade não era nem um tremendão, era um cubo de contrabaixo, se eu não me engano. Mas a gente tinha um tal do CTPR, era uma cabeçote com as frequências já todas pré-fixas ali, e ele já tinha uma saída para a caixa, e não era nem mesa de som, ele era um CTPR. Aí tinha vários watts, no caso, tinha um de 1500, que era o mais forte, acho que, se eu não me engano, era o 1500, era o mais forte. Aí vinha descendo. Nós tínhamos o do meio, que já era muito caro. E ligava todos os instrumentos juntos? Ligava quem conseguia, né? Por exemplo, a gente dá prioridade para voz, no caso, uma guitarra e um baixo, bateria acústica, né? No máximo um microfoninho no bumbo ali. Para quem não sabe, esses equipamentos que ele usava, eu também usava, a gente ligava tudo numa caixa só. Então, guitarra, baixo, voz, tudo numa caixa só, né? Sim, exato. E antigamente, hoje a gente tem, tipo assim, umas caixas menores que dão respostas e frequências muito superiores. Tipo, naquela época você precisava de 3, 4 caixas para poder fazer o que uma hoje faz, né? E hoje a gente tem processador digital e mesa digital, né, e tal. Naquela época a gente usava no máximo um crossover, a gente nem usava crossover ainda,
Naquela época, porque apesar de já tinha, só que a gente não tinha dinheiro para comprar. Então a gente usava o CTPR, que já ligava numa caixa 3 via e já mandava o som. O Reginaldo era o guitarrista, né? Era o guitarrista, né? E depois, algumas bandas veio a nos procurar, né? E a gente começou a montar um equipamento um pouco melhor. A gente já começou a ver a necessidade, vamos ter que arrumar uma mesa, ter que arrumar uma potência, porque na realidade esse CTPR já era potência. Vamos precisar de uma potência, de uma mesa de som, um equalizador, né? Pequenininho, de 15 bandas e tal, até menos, se eu não me engano. Acho que na época a gente tinha um Quasar de 8 bandas, lembro disso. Que na realidade foi tirado daqueles tipo, até vocês vendiam na época da Polissom, tinham aqueles aparelhos tipo Quasar, isso, que era de som caseiro. Na loja de vocês, acho que foi comprado até lá, se eu não me engano. Então, aí eu utilizava aquilo. Mas aí a gente foi melhorando, foi comprando equipamento, chegamos até em São Paulo buscar alguma coisa e tal. Aí começamos a alugar. Tipo assim, alguns amigos, nós vamos tocar. Vocês vão estar usando equipamento, vocês não alugam? Eu falei, vamos alugar. Tá parado mesmo? Vamos alugar. Aí começamos. Então foi aí que começou a ideia de alugar som. E vocês já começaram, pode falar o nome do bar aqui, porque é um bar que não existe mais, que era o Terral. Vocês eram o som residente da casa, né? Então, na realidade, antes a gente já colocava som, eu já colocava som em outros lugares, não em lugares. Sim. A pessoa me procurava, amigos que tinham bandas também, querendo tocar e não tinha som, tinha só o somzinho de ensaio ali, uma caixinha apenas. Mas aí queria um som um pouco, 2 retorninhos, que é o que a gente tinha, 2 retorninhos, uma caixinha e tal. Aí a gente falava assim, não, vamos alugar. Né? Aí a gente já estava fazendo isso. Aí depois, na época, chamava Espaço Noturno, né, como você falou, que era do Carlinhos, se eu não me engano. Aí a gente foi tocar lá. Né? Aí ele falou, esse som é de vocês? Falei, então dá para deixar aí? Aí só que ainda era pouco, ainda faltava ainda. Aí na época, né, tinha uma pessoa, o Cezinha alugava som aqui na cidade na época, aí faltava algumas coisas, né? Aí a gente falou assim, aí trocando ideia com ele, falou, vamos fazer um esquema, vamos botar um som lá, e ele também tinha som lá, então vamos colocar lá junto lá. Aí começamos sim, aí montamos um somzinho bacana. Início dos anos 2000? Acho que foi anos 2000, mais ou menos. Na época acho que passava frente na televisão, alguma coisa assim. Aí deixamos um som bacana. Aí de lá pra cá, mas antes, como diz, já tinha equipamento, aí já começamos a pegar festas maiores, mas antes daquela época a gente já fazia bastante festinha, né? Mas não assim pro dono da casa, mas sim pros amigos. Os amigos já queriam os equipamentos e tal. Aí de lá pra cá, mas isso passou muito tempo, tipo assim, em 90, por exemplo, a gente chegou, nós tocamos vários bares, muitos bares. Tinha uma banda com um amigo meu, um baterista, chamava Osimar. Eu lembro. Né? Ele também tinha um equipamento. Né? Acho que ele tinha um equipamento, sim. Nós começamos a tocar, ele tinha já um equipamento, aí tinha, tudo ia numa Kombi, a banda e o equipamento. Era o Vaz Banda? Vaz Band? Vaz Banda. Vaz Banda. Aí ele gostava de falar band, né? Band, Aí a gente colocava tudo numa Kombi. E a Kombi e os músicos. Tipo assim, ia 3 cabia, né? Cabia. E o equipamento, a banda, bateria, tudo dentro. E a Kombi não tinha vidro. A Kombi era uma Kombi furgão fechada. E a gente ia, né? Então, mas era divertido. Sim, era. Essas aventuras das estradas, depois de sem recurso, a gente se divertia. Exato. Aí depois de lá pra cá que a gente começou a alugar som. Aí parou com a banda. Aí não teve mais jeito de trabalhar com banda, porque aí a demanda do equipamento foi cada vez subindo, crescendo, aí tivemos que ir comprando, aí eu já mais tocava com o pessoal. Aí eu comecei a trabalhar só com som mesmo, assim. Mas eu sempre trabalhei na parte técnica, tanto mexendo no equipamento quanto tocando, mas no final agora eu mais trabalho só com a técnica mesmo, e alugando o equipamento. Por mais ou menos assim. E o fato de você
ser músico, aliás, hoje que eu fiquei sabendo, para mim o Donizete tocava só teclado e sanfona. E hoje a filha dele, que é a Bia, me falou que ele toca violão também. A gente brinca. Brinca, churrasco, né? Mais ou menos Mas o fato de você ser músico facilitou muito esse lance de você ser técnico de som, né? Facilita. Talvez você sofresse um pouco com os técnicos de som da época, e aí hoje, na realidade, com o passar do tempo, você foi vendo o que os músicos precisavam, né? Já posso emendar uma pergunta aqui? Eu queria saber como você desenvolveu o seu ouvido para fazer som, relacionado com isso que o Rodrigo está falando. Foi de ouvir ou foi da necessidade de tocar e não ter um som bom? Como de ouvir música, assim? Olha, existe uma coisa interessante. Quando eu cantava, no caso, e eu mesmo regulava o som. E eu tinha que imaginar como o som estava saindo lá na frente, e eu cantando e regulando. Porque, tipo assim, não tinha como eu ir lá e voltar. E não dá certo você perguntar para uma pessoa da plateia como que está o som. Isso não existe. A menos que tenha uma pessoa que você saiba, que você conheça, que é uma pessoa experiente, amigo, que vai te que dar não esteja bêbado. Que vai te passar uma fidelidade da qualidade do som que realmente está acontecendo. Agora, você perguntar aleatoriamente, como algumas pessoas perguntam, como que está o som aí? Tem gente que vai perguntar, ele está querendo saber a qualidade ou está querendo saber se o repertório está bom? Se o volume está alto, se o volume está alto ou está baixo. Então, isso aí é muito aleatório. Aí vai chegar uma pessoa e falar assim, não estou ouvindo isso. O outro vai chegar, não estou ouvindo isso. Então, não tem como você ter um parâmetro. Então, o parâmetro, eu sempre falo, é você mesmo. Tá? Então, assim, eu tocando e tinha que ouvir mais ou menos. Se estava... Uma dica, por exemplo, se eu estou em cima do palco, eu estou sentindo que a minha voz está aguda lá na frente, daqui de trás, lá vai estar muito agudo. Né? Então, tipo isso. Ou se eu não estiver ouvindo nada de agudo, então quer dizer que lá está faltando um pouco. Então, é umas referências que você vai pegando ao longo do tempo. E respondendo o Tércio, o ouvido é essa necessidade de você estar tocando e tentar equalizar um som, mesmo sem você estar lá. E a gente acostumou tanto que às vezes você atrás do PA, que muitas das vezes você vai... Um casamento, por exemplo. Como que você vai colocar uma mesa lá no meio, ou até mesmo na lateral, né? Onde os convidados vão estar, os brindes, as danças, né? Não tem como você... Essa mesa tem que ficar atrás do PA. Não tem como, né? Hoje temos agora a facilidade do tablet. Né? Você flutua, né? Aí você vai hoje, agora sim, mas antes não. Hoje você coloca a mesa atrás e vai lá com o tablet, com o celular e regula, né? Como se a mesa estivesse lá. Mas isso não tinha antes. Então você tinha que ou ir lá um pouquinho, voltava, vai e volta, né? Para conseguir regular. E aí você vai treinando seu ouvido. E é como se você coloca no ouvido, já fica um preset de como tem que ser. Esse instrumento, o corte dele é isso. Esse é assim, esse é assado. O que vai mudar é o ambiente onde você está. Porque um ambiente fechado, as frequências respondem de um jeito, né, por causa da acústica, um ambiente aberto é o outro. Se estiver chovendo é uma coisa, se estiver de sol é outra, se estiver de dia se estiver à noite é outra. Então o som, ele vai mudar o tempo todo. Não na mesma hora, mas assim, que eu estou falando. De ambiente para ambiente. De ambiente para ambiente. Principalmente se for aberto ou fechado, o som vai sair diferente de qualquer jeito. Né? Sim, em tenda, ele é mais metálico, por causa da lona de plástico, né? Então é isso, o som ele tem essas... Ambiente com vidro é mais difícil ainda, né? Bem complicado, porque ele não absorve, né? Ele vai ficar rebatendo o tempo todo, vai ficar indo e voltando. Então ele tem essas dificuldades nessa questão de equalização. Mas é basicamente isso, nessa questão. A gente está até conversando sobre isso, porque é o lance do ouvido, sabe? Que é o lance do técnico de som ter um ouvido bom. O fato de ser músico ajuda, mas o fato de ter a percepção da sonoridade, do que ele está sentindo, do que ele está ouvindo, porque muitas vezes acontece, ou aconteceu durante um tempo, de técnicos de som de bandas grandes não conseguir fazer som em ginásios.
O som fica ruim dentro de ginásio. Isso de banda grande, tanto nacional quanto internacional. Porque no ginásio, esses ginásios poliesportivos, geralmente, já são mais difíceis de fazer, né? Sim. Naturalmente, né? Não, naturalmente. Ele é muito... O ginásio já diz, né? Ele é grande. Né? Ele é alto, pé direito, muito alto. E a tendência das pessoas é colocar bastante som. Por quê? Para você poder conseguir suprir essa reverberação. Se você coloca pouco equipamento, a tendência é reverberar o tempo todo. Então, você vai acabar não entendendo. Né? Então, eu tenho, tipo assim, quando a gente faz coisas dentro de ginásio, leilões de carro e várias outras coisas. Quando não é show, eu procuro colocar várias caixas de delay. Mas mesmo assim, fica muita reverberação. Por exemplo, a gente procura, ao longo do espaçamento do local, a gente vai colocando caixas em pontos estratégicos, né, direcionados ao público que estejam ali no corpo do ginásio, nas cadeiras, voltado para eles, de modo que, tipo, como se fosse uma igreja, né? A pessoa está aqui, está uma caixa ali, mais um grupo de pessoas, mais uma caixa, atendendo aqueles blocos, assim. Sim. É onde você consegue fazer com que o som fique bom dentro de um ginásio. Nessa questão de uma palestra, ou até mesmo uma oratória, uma coisa assim. Agora, quando é show no caso, show de bandas, bandas grandes, no caso, aí a tendência é colocar bastante PA. Porque delay não tem profundidade para poder ler, por causa que eles são altos, mas porém não são muito compridos. Sim. Né? Então, você colocando um PA grande, você consegue suprir essa qualidade. Bom, essa é uma teoria. Agora, a ponto de fazer a equalização, aí já é outra história. Né? Aí já é outra história. Né? Timbragem de instrumentos, do show em si. Aí vai do técnico, né, e tal. Mas eu já fui em show, você vê que o PA está suprindo o ambiente, mas a equalização não estava bacana. Né? Já aconteceu. E já fui em show também que estava top. Então, questão de quantidade de pressão sonora, a gente fala. As bandas que têm muitos instrumentos, talvez os de samba, pagode, de axé, são mais complexas, né? Sim. A passagem de som, sempre é, né? Sempre é. Tudo que você tem, passou de tipo assim, a banda é uma banda, vamos falar, uma banda comum, uma banda normal de 5, 6 músicos, né? Aí você põe uma percussão a mais. São mais 5, 6, 7, 8 canais a mais ali para você regular. E é peça por peça. Peça por peça. Peça por peça. Agora eu quero mais um VS, mais um canal. Tudo que você é um canal a mais, é mais dificuldade. Se for um músico a mais, é um retorno a mais, ou é um ponto a mais, um fone, no caso, para regular. Então tudo vai complicando. Não quer dizer que um violão e voz não consiga fazer um péssimo trabalho num violão e voz. Consegue fazer. Consegue. Não tem. Então a complexidade, ela tá. É igual a pessoa falar, fazer um arroz e feijão. Tem gente que não faz arroz e feijão, eu não sei fazer arroz e feijão. Fica gostoso. Né? É um arroz com feijão. Mas fazer um arroz com feijão bonitinho não é fácil também. Então, assim, partindo desde um violão e voz até uma banda de axé, uma orquestra, que você falou, a orquestra é bem mais complicado, né? Bem mais complicado. Então, assim, aí passou disso aí, já vai complicando a vida do técnico. Isso vai mesmo. Então, muita coisa, o que é interessante é ter um tempo a mais para passar, né? Mais tempo para passar o som, coisa que às vezes a gente não tem. Às vezes o contratante coloca muitas bandas, não dá espaço. É onde que complica para todo mundo. Complica para o técnico, complica para o músico. Questão de tempo de passagem. Então isso facilita bastante a vida quando você tem um tempo. E ultimamente, nesses eventos que a gente tem feito, é bem encavalado, assim. Os tempos de passagem de som. E às vezes até mesmo a gente tenta passar. Assim, mas quando você olha na agenda não dá tempo. Do evento, você fala, nossa, mas eu consigo passar a primeira banda, as outras não. Eu lembro, a gente estava até conversando antes que alguns eventos que nós fazemos, tem vezes que eu nem passo o microfone, né? Não dá você tempo. já conhece meu som, a gente não dá tempo de passar o som. Falou, Doni,
arruma aí, grave, médio, agudo, não sei o que, eu falo mais ou menos, né, antes, e nem passa o som, já sai cantando. Mas isso aí é a experiência que te dá, né? É a estrada que te deu essa possibilidade de desenvolver esse trabalho dessa maneira, de tipo chegar uma banda e não consegue passar. Você vai regulando na primeira música, né? Exato. Durante a primeira música que a banda começa a tocar, você vai regulando e na segunda já tá pronto. Isso eu tô falando, não tô nem perguntando, isso é real. Ele consegue fazer isso. O Rodrigo, inclusive, a gente já fez muitos trabalhos juntos. A gente, quando tem, no caso, tem vários shows, vamos falar, vários shows, né? E tudo dentro de um evento no mesmo dia, né? A primeira, quando você consegue, porque às vezes na parte da manhã também não tem brecha para passar 1, 2, 3 bandas. Num dia às vezes tem 5 bandas. Aí faz as contas, começa meio-dia. Como que você vai começar a passar som 5 horas da manhã? Tem jeito. Você começa a fazer barulho numa praça e vai dar problema. Então, o máximo que você consegue ali 8h30, 9 horas da manhã começar para não ter problema. E dependendo de uma banda, vamos colocar aí 1 hora e pouco para cada banda passar. Então, se você tem 5 bandas, você não consegue começar um evento meio-dia. A primeira banda que tocou já vai ficar, digamos assim, alguma coisa já regulado, né? Vamos falar assim, a bateria, que é uma peça importante, que demora um pouco mais, né? Que são várias peças, né? Ela já vai estar pronta, vamos falar assim, vai estar equalizada, a menos que a baterista fale, não, eu quero usar a minha bateria, aí é outra história. Mas geralmente a gente já monta uma bateria e deixa ela montada, fixa. Você vai tirar os pratos e caixa, mas aquilo ali não vai dar assim dá para regular rapidinho e tal. Então, partindo dessa ideia que a bateria já está pronta, aí agora a gente vai pro resto, né? Baixo, as guitarras, o teclado e tudo. Aí já tem um volume. O que a gente faz? Então, a gente abaixa um pouquinho todo mundo, né? Embora o legal é a banda entrar na pressão. É o certo. Claro. Né? Mas como que você entra com um som não equalizado na pressão? Como é que fica isso? Né? Aí entra, a voz não sai, uma guitarra não sai, o baixo sumiu, né? E aí volto a dizer, aquele cara que está lá na frente, ele vai gritar pro cantor lá, não tô te ouvindo. Você que é cantor, você sabe, você fala, nossa, eu tô cantando, não tá saindo minha voz. Você já vai ficar desesperado, aí você já vai ficar preocupado, né? Aí o teu show já vai ser, de certa forma, comprometido, né? Você fala, nossa, será que o povo está me escutando? Você perde um pouco a confiança, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta manter uma certa pressão e até mesmo na hora ali que o cara está dando fazendo um arranjinho na guitarra, ali você já dá uma sacada, opa, dá para chegar. Opa, vou segurar um pouquinho, essa guitarra vai vir muito. Não, vou segurar, eu já vou tirar um agudinho que ele tá muito estridente o som desse cara. E às vezes não dá tempo de você chegar lá, ou tira um pouquinho, acerta um pouquinho da frequência aí, que tá um pouquinho ardida, ou tá faltando um pouco de brilho, né? Porque depende também, a gente depende do instrumento, do músico, para poder a gente fazer a equalização. Porque se vier muito danado, fica difícil você tentar arrumar. Então tem que vir mais ou menos para você conseguir amplificar. Porque nada mais é que a gente tem que amplificar o palco para o povo ouvir, né? Então, se o palco estiver bem equalizadinho, os amps de guitarra, amp de baixo, não digo teclado porque já é um instrumento já meio que pronto, assim, no sentido de timbragem, né? Já é bem bacana, assim, os teclados, né? Mas guitarra é complicado porque tem que acertar, são 3 coisas, né? A guitarra, pedaleira e cubo. Tudo ali tem frequência, tudo ali tem pré, e o guitarrista, no caso, ele tem que se arrumar com essas 3 coisas, né? Um baixo é baixo e amp. Tem baixista que usa pedaleira, também é o mesmo problema. Às vezes ele não consegue timbrar o instrumento dele ali na correria. Que não só a passagem de som, que eu também tenho que ter o tempo, o músico também tem que ter o tempo para timbrar um instrumento naquele amplificador que às vezes não é nem o dele, muitas das vezes não é o dele, muitas vezes é o da locadora. Aí a pessoa tem que chegar e timbrar o instrumento, isso com todo barulho na cabeça, às vezes é um CD tocando na frente, é um locutor falando que não para, né? E o cara tá ali, né, tentando tirar a lei de pedra. Aí quando ele manda o som para você, às vezes vem todo assim, todo distorcido, no sentido assim, não de ruim, mas assim, a frequência
Se ele tivesse tido mais tempo, a pessoa conseguiria É. timbrar o instrumento. Então, tudo isso aí é relevante na questão, na hora de... E é onde a gente tem que, às vezes, se vira nos 30, né? Você corre lá, fala pro cara, tira um pouquinho aqui, ajeita, tira um pouquinho de agudo, ou põe melhor aqui que vai ficar bom lá para mim poder ajeitar o teu instrumento lá na frente. Então é isso, mais ou menos. Tem que ficar se virando nos 30. Sim. Sempre se virando nos 30. Eu admito que em relação ao Donizete, eu até abuso disso, sabe? Porque eu já sou até meio que conhecido por não gostar de passar som. Não gosto mesmo. Mas eu acho que é necessário. Mas com o Doni, eu já nem me preocupo. Eu nem aviso que eu vou tocar, nem aviso que eu vou estar lá. Eu chego lá, o Doni já me veja, já sabe o que eu quero, de voz, grave, médio, agudo, o que eu não quero. E então, com o Doni, isso é muito fácil de acontecer. Essa história de não passar som. Mas não é o correto, viu? O correto é passar o som, né, Doni? Sim. Você, como técnico de som, tem que falar isso. E eu, como músico, também preciso falar isso. O correto é passar o som. Porque a gente vai criando uma casca, né? Com o tempo, né? Exato. Muito tempo mexendo com isso, mas ainda assim é necessária a passagem de som, é muito importante a passagem de som. E com o Doni é sempre muito fácil. Ô Doni, quando você volta para casa, eu imagino assim, com aquele barulho da noite inteira. Naquele momento não, mas no dia seguinte você escuta música, você liga som na sua casa, você escuta música. E o que você escuta quando você está na sua casa? Eu, para falar a verdade, assim, é até interessante, né? Eu tenho uma Kombi, né? Todo mundo sabe, quem conhece a minha Kombi. Não tem rádio. Né? É verdade, eu já andei na Kombi dele. Não tem rádio. Eu procuro nem ouvir muita coisa, né? Porque é tanto barulho na cabeça, tanto som. É muito som, né? Que, tipo assim, meu carro tem um rádiozinho ali, não tem... Até os alto-falantes estão pifados. Tem um só de uma porta que funciona. Sim. E eu não me preocupo. O máximo que às vezes eu boto na TV alguma coisa, mas eu não sou aquele cara de ouvir música, ficar ouvindo e tal, porque eu já vou ouvir muita música. Né? Começa de quinta-feira em diante, é só música que eu escuto. É, verdade. Né? Então, e às vezes nem é tão boa, né? Às vezes acontece de pegar umas coisas. E eu escuto de tudo também, né? Sim. Eu faço qualquer tipo de banda e tal. Então eu não me preocupo, né? Em ouvir. Se toca em algum lugar a gente escuta, mas não tem assim, uma preferência, vou escutar agora tal coisa, né? Não ligo muito não. Esse é um lado meu que eu sei, às vezes eu vejo, tem alguns amigos, né, que põem música em casa, tem um aparelho de som, aquela coisa toda, e nossa senhora, não tem nada. Mas um churrasco que rola na sua casa, rola música. Aí a gente tenta fazer tipo uma resenha, né? Gosta de cantar, gosta de brincar. Sim. Né? Aí a gente encontra e tem faz violão, tem sanfona. Aí tem tudo, tem violão, tem sanfona, tem alguns amigos que comparecem lá meio que direto, né? A gente faz uma resenha, mandar um abraço pro Boca, que está sempre junto, Pedro, a gente faz um barulho, o Júlio Garcia, nosso Vaguinho violeiro, né? Então, sim, a gente junta lá e faz uma brincadeira, e sempre vai outras pessoas, o Guico, né, fotógrafo, né? E a minha esposa Leandra, que gosta de cantar com a gente lá também. Toca violão, a esposa dele também? Toca também. Então, assim, junta todo mundo ali, faz uma bagunça, é gostoso, né? E a gente pretende, assim, ultimamente não tem feito muito não, né? Porque não sobra tempo. Sim. Né? Mas quando tem tempo a gente brinca. Assim. Aí rola muita música em casa. Sim. Fora isso, aí quase não rola. Ô Doni, me ocorreu uma coisa aqui que eu queria te perguntar sobre cursos de áudio. Você nunca pensou em dar curso de áudio? Ou você não o faz porque você é autodidata? Não, na realidade... Você aprendeu na raça? Não, eu aprendi na raça mesmo, né? Mas eu pesquisa, né? Eu não cheguei a fazer um curso em si, mas eu pesquisei bastante, né? Sobre, às vezes eu vejo uma frequência que está, ou tipo assim, eu procuro eu mesmo estudar algumas coisas, né? Tipo assim, tem uns cursos prontos, né, que você compra e tal, mas aquele negócio, o que te ensina mesmo é a estrada. Sem dúvida. Mas você tem que ter um caminho para seguir, né? Não adianta. Na época a gente batia cabeça, né? Então, tipo, de tanto bater cabeça já vem aprendendo. Né? Eu sou da época dos crossover, os crossover de 4 vias, 5 vias,
as caixas JBL, EBB, bateria de Twitch, né? Você tinha que montava uma mesa com poucos canais, caixa, mesa que não tinha recurso nenhum, né? Então você vem procurando melhorar, cada vez, tipo assim, a gente tirava lei de pedra com os equipamentos, né? Então acho que assim, isso facilitou bastante. Agora o que veio hoje, aí para mim está muito mais fácil, né? De entender a frequência. Antigamente você não tinha no que mexer. Você queria até mexer, mas não tinha, né? Você ia num show, a questão dos periféricos, né? No caso, para você fazer os compressores, os gates e tudo mais, você chegava nas mesas, tinha do lado da mesa uma geladeira de periférico, né? Para você fazer um canal, você usava 3 equipamentos. Hoje você tem na mesa digital, você tem tudo ali. Você só endereça ou não endereça, né? Então isso facilita. Então agora assim, com relação a eu dar curso, eu poderia dar um curso sim, mas eu não tenho tempo, né? Até já me procuraram e tal, até algumas igrejas, eu até cheguei passar algumas ideias para alguns técnicos, né? E tal, que estavam com dificuldade de equalizar o som das igrejas, de algumas igrejas aqui da cidade. Eu fui, prestei uma certa assessoria. Não foi um curso, tipo uma assessoria, né? Para os técnicos que já eram técnicos, e igreja tem muito aquele problema, que às vezes a pessoa chega, hoje o som tá bom, amanhã o som não tá bom, né? Quer dizer, hoje um técnico mexeu, amanhã o outro mexeu, ou às vezes até o músico foi lá e tentou dar uma reguladinha e acabou bagunçando tudo. Dali a pouco não consegue mais, como diz, desalinhou o som. A gente fala nesse termo, tá? O som está desalinhado. Que se ele estiver desalinhado, você pode fazer o que você quiser, que não vai ficar bom. Então tem que fazer um realinhamento para poder começar do zero, né? Então, mas a questão de curso eu até acho interessante. Eu até gosto de falar sobre isso e tudo, mas eu não tenho tempo. Eu não tô. Realmente o meu problema é tempo. Você mesmo já me ligou para a gente poder vir aqui bater esse papo, mas quase não conseguia. Deu o que fazer para trazer ele. Então o tempo é escasso. Mas eu gostaria sim. Acredito que futuramente eu devo fazer alguma coisa, não online, mas assim, sei lá, criar um materialzinho e passar. E hoje, como eu te disse, tem muito tutorial online, né? A pessoa que quer procurar, que quer aprender e aprofundar, aprende muita coisa na internet. Hoje está bem mais fácil, né? Então facilitou bastante. Mas você tendo uma pessoa ali para falar, para explicar, às vezes depois até onde a pessoa aprende, mas depois não tem onde aplicar isso. Né? E você não pode também pegar uma pessoa que está fazendo tutoriais na internet e jogar um PA na mão da pessoa. Falar, faz aí. Não vai dar certo. Né? Não vai rolar. Então é uma coisa que tem que, tipo assim, a pessoa, qual a gente trabalha praticamente todo final de semana, né? Às vezes uma pessoa queira aprender, fala, não, quero aprender. Aí a gente vai, ensina a pessoa, trabalha junto, porque em Poços de Caldas está precisando de técnico, né? Eu mesmo, às vezes eu preciso muito. Às vezes, a gente já conversou sobre isso. Você não tem muito, a tua equipe não é muito grande, né? Não. Que trabalha com você. Tem técnico, não estou falando que não tem. Né? Senão as pessoas estão falando que não tem. Tem. Só que os que tem, estão trabalhando. Quando você liga para um, eu vou para tal lugar. Liga para o outro, vou para tal lugar. Pô, mas então não tem de pegar serviço, tem quem opera. Ô Doni, e tem um detalhe também, que na música acontece muito, que é o lance do artista, ou do músico no caso, estudar muito, mas ele não ter dom, ele não ter talento para aquilo. E aí, em algum momento, a música vai passar a ser um peso para ele. Ele vai ter que largar da música. Porque por mais que ele estude, ele não tem dom, ele não tem talento. Ele não consegue realmente. Então, não é a praia dele. Ele vai ter que fazer outra coisa. Até aí, ok. Com relação a som, você sente que é isso também? Que, de repente, o cara faz 5 anos que ele trabalha com som e ele já é bom. E, de repente, um cara que trabalha com som há 50 anos não consegue ser bom. Você acha que isso também tem a ver com dom ou com talento? Olha, ou com o ouvido? Eu acho que dom, às vezes a pessoa tem um dom. Acho que a pessoa tem que dedicar e gostar. Que eu acho que o aprimoramento vem com a pessoa gostar daquilo ali.
Porque na realidade, esse serviço nosso, até eu comento com o Toninho, né? O Toninho Molina, um abraço pro Toninho. Um abraço, Toninho, que trabalha com som junto com o Doni, que ele faz a luz. Né? É. O iluminador um dos melhores. Parceiro, opinião, parceirão do Doni. Né? Na minha opinião, melhor, na minha opinião. Não tem, sem sombra de dúvidas, nem não é só eu que falo isso, todo mundo sabe. Então eu sempre comento com o Toninho, olha, Toninho, a nossa vida não é fácil. Então o que a gente mais a pessoa primeiro para falar assim, vou trabalhar com som. Existe o técnico a gente fala assim, o técnico de fita e caneta no bolso, né? Que é aquele que chega, passa a fita na mesa, passa o som, esse é um técnico de som. Tá. E tem o cara que trabalha com som, esse é outro cara. É o cara que monta, é o cara que carrega, é o cara que toma chuva, é o cara que passa fome. Esse o que põe a mão na massa mesmo. Esse é o cara que trabalha com som. Então, tem dois lados da moeda, né? Então, no caso, eu sou as duas coisas. Né? Eu tenho um técnico, e eu sempre falo, olha, tem o técnico que não sabe ligar uma potência. Não sabe a equivalência de ohms, não sabe trabalhar com a potência, sabe chegar e mexer na mesa. Tá, operador de áudio. Né? Vamos falar assim. Agora, dificilmente você consegue diferenciar uma coisa da outra. Agora, para essa pessoa, ela ficar nessa vida, nesse serviço, e não passar uns perrengues, que você vê se a pessoa tem, no caso, o dom, ou até mesmo a dedicação para isso ou não. Quer dizer, a pessoa começa, olha, nos primeiros perrengues, vai carregar um caminhão de som, aí o cara, mas parece que eu não gostei. Tá cansado pra caramba, e olha que mundo de caixa pra pôr no caminhão, depois ele tem que chegar e tirar. Aí que tá, porque enquanto tá ali mexendo nos botões, regulando, tá maravilha. Então aí que tá, eu já vi muita gente o antes e depois é bem difícil. Exatamente, o pessoal começa, acha até legal, nossa, então frequência aqui, isso aqui, vou regular, bonitinho e tal, fazendo, agora nós vamos carregar. Aí pior que não vamos sair de casa às 8 horas da manhã e não vamos voltar 8 horas da manhã do outro dia. Tem vezes que fica assim, rodando, roda, né? Então, esse cara é difícil achar. Esse é muito difícil. Técnicos até a gente consegue formar alguns técnicos aí e tal. Mas é uma pessoa que fica ali, que consegue trabalhar com som e operar o som, aí realmente a pessoa tem que ter muita força de vontade, porque não é fácil. Sim. É difícil. E até no começo a pessoa não ganha muito dinheiro também. Né? E tem um incentivo. Se no começo a pessoa já tivesse um incentivo, um bom incentivo, né, para poder ele fazer esse trabalho, mas às vezes a pessoa está começando também, não tem um grande incentivo financeiro, aí a pessoa desiste. Porque nada é barato, né, em relação à sonorização. E iluminação também, nada é barato. Então, a gente estava falando até agora, a gente falou bastante de som, né, até ia comentar com você. Ainda tem a questão da luz. Né? Porque não adianta só montar o som, tem que montar a luz também. Montar a luz também. E a luz é só ferragem. E você tem que montar os grids, tem que colocar os moves, que é tudo pesado. Não tem nada leve no som. O mais leve é os microfones, mas é o de menos. Né? Então é tudo pesado. Então você vai montar a iluminação. E geralmente a gente trabalha com duas equipes, uma no som e na luz. Porque quando eu falo equipe é 2 pessoas, 2 ou 3 no máximo. Né? Quando eu falo equipe, tá com 15 para cada lado. Não, é pouca gente. É pouca gente mesmo e está cada vez mais escasso. Está cada vez mais escasso a procura. Apesar que a demanda é muito. Se tiver técnico, tem demanda tem, entendeu? Tem como encaixar, mas não tem. Os que tem não estão dando nem conta. Sim. E muitos vão trabalhar para fora também. E eu acho que às vezes deve passar uma impressão errada, assim como os músicos também passam com isso, de que é fácil, né? De que é só ir lá fazer o som, de só mexer na mesa de som, que não tem os perrengues, né? E que tem pra caramba. Aliás, eu acho que para quem trabalha com som e luz, eu acho que tem mais perrengues ainda do que os músicos. Vocês são guerreiros, realmente.
O pessoal da produção, vamos falar assim, da produção técnica, da produção do som, iluminação, o pessoal que monta palco também, eles também sofrem bastante. Mas no caso deles, eu ainda vejo assim, apesar que é um trabalho bem pesado na questão da montagem dos palcos, né? Mandar um abraço pro Beto, pro Rafa, né? O pessoal do Ribeiro, Lucas também, o Donizete. Então esse pessoal que monta a estrutura em si. Só que eles vão lá, montam, depois vão embora. Vão embora, só volta. Só volta. Se a festa tem 3 dias, eles montam e depois volta só um dia após a festa. Então se a festa termina no domingo, eles vão desmontar na segunda. Então, com relação aí, eles têm um tempo de descanso, vamos falar assim. A menos que eles pegarem outras festas para fazer. Aquela festa ali, eles vão montar ela de tal dia, a festa vai acontecer 2, 3 dias e depois só no dia eles montar. No caso do som é complicado, que a gente monta, no caso, um dia antes, tem que ser para dar tempo, e vai ficar todo dia ali trabalhando, de cedo até a noite. E depois, no último dia, já tem que tirar, porque não tem como você deixar o equipamento. Falar, terminou a festa no domingo, eu vou embora, segunda-feira eu venho. Só que aí o cara do palco chega junto. Então já tem que estar liberado para ele. Sim. Então tem esse problema. Vou pedir para o pessoal do palco chegar depois do almoço. Não, eles vão chegar às 7 horas da manhã. E se tiver o equipamento todo montado, aí eu tenho que tirar, não dá tempo. Eles vão ficar esperando. Então e alguns de vocês dormem, né? Dormem cuidando do som, né? Não, na realidade, realidade, dorme, mas fica lá, não, né? Eu agora não faço mais isso, mas já dormi. Já fiquei em palco vigiando equipamento por não ter quem olhasse na madrugada, né? Mas agora a gente trabalha assim, hoje também, agora tem umas equipes de segurança, então a gente já contrata quando o contratante da festa não fornece, né? Que às vezes não está no combinado, a gente contrata essa empresa para as pessoas fazerem a vigília ali, né? Olhar o equipamento a noite toda. Só que no domingo não tem. Domingo tem que desmontar, porque eu falei, mesmo que se você quiser pagar uma pessoa para vigiar, não pode, porque o pessoal da estrutura chega cedo. Então tem que tirar. Sim. Não tem o que fazer. Então é mais um perrengue. De todos eles, mais um. Ontem, no caso, a gente desmontou debaixo de chuva. Porque estava chovendo, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tem que desmontar. Então, assim, tem os perrengues direto. E eu não vejo, assim, uma solução fácil para isso. Sempre foi assim, acho que vai continuar. Não, mas é importante que tudo isso que você faz é porque você gosta também. Não é porque você só sabe fazer, você gosta também, né, desse teu trabalho, você sente prazer em estar na noite, conviver com os músicos e com o pessoal da noite, né? Que de um jeito ou de outro você está o tempo todo com eles, né? E você acaba gostando, né? Faz amizades, né? Sim, graças a Deus. Eu te conheço por ser músico, né? Música, depois né? a gente ficou amigo também, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente faz muita amizade, né? Eu tenho, graças a esse trabalho, eu tenho muitos amigos. Posso te falar assim, eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Bom. Né? Todos amigos, todos conhecidos, quando não são amigos de dentro de casa, são amigos assim, de encontrar, conversar, bater papo, né? E tal, e graças a esse trabalho. Eu gosto desse trabalho, né? Faço ele com carinho, todo mundo que me conhece e que trabalha comigo, assim, tanto faz junto comigo, trabalho no caso dos músicos, todo mundo que me conhece trabalha comigo, sabe o que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, né? A gente troca ideia, às vezes, depois do show, a gente fica às vezes ali tentando, mas isso aqui não ficou legal, então vamos. Até eu e o Gelo, um abraço pro Gelo, seu irmão, a gente fica sempre debatendo a questão da guitarra. Então, acho que então timbrei assim, não timbrei assado. A gente está sempre conversando, tentando chegar então, sabe, aquela coisa assim. Coisa que geralmente os técnicos não têm esse papo com o músico. O cara às vezes nem olha pro músico. Ele vai lá e faz e pronto, acabou. Né? Tipo, aí a gente fica conversando. Às vezes o pessoal que utiliza baixo acústico, né? Baixo. E é difícil uma amplificação naquele baixo, né? Tem que ter um pré e tudo mais. Tem uns que tem uma boa amplificação, tem outros que nem tanto. E troca ideia, tentar fazer assim, sabe? Para poder chegar porque o legal é o som chegar bacana pro público. Claro. Né?
E pro músico também. E pro músico também. Se estiver chegando bom para ele, vai chegar lá bom Sim. também. Se o Primeiro pro músico e depois pro público. Se não tiver bom para você, não vai estar bom lá na frente. É. Né? Se para você tá mais ou menos, vai estar mais ou menos lá também. Então tem que estar satisfatório aqui. Aqui eu estou satisfeito. Tá bom, tá gostoso. Aí vai estar legal lá. Né? Então, assim, a gente está sempre aprendizado, né? Sim. É sempre um aprendizado, trocando ideia, conversando. E, então eu gosto. É uma coisa que eu gosto de desafio também. Isso é ótimo. Sempre foi desse jeito. O lance de trazer o Doni foi interessante porque era uma conversa já que o pessoal que assiste o Rock Café, que já viu outras entrevistas, né? Porque eu já conversei com músico, com DJ, com produtor cultural. E aí eu falei assim, e o técnico de som? Eu falei, é verdade. Tem tudo a ver. Claro que tem que bater um papo com o técnico de som, até mesmo para que alguns músicos que não te conhecem possam te conhecer e possam ter essa noção do teu entendimento como técnico de som. Da noite, do que você já fez, do que você faz, do que você ainda vai continuar fazendo, da tua experiência toda. E por isso que eu trouxe o Donizete aqui. Porque, independente de a gente ser amigo, ele é um excelente técnico de som, como eu havia dito. Ele é um cara muito fácil de trabalhar, muito capaz, muito interessado. Tem um feeling muito forte, muito grande em relação à música. Tem um ouvido muito bom. Então, eu e mais dezenas de outros músicos da cidade só temos elogios a fazer para o Donizete. Então, por isso que é muito fácil trazer você aqui, muito fácil conversar com você e entender todo esse processo. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite para trocar uma ideia aqui com a gente. Foi muito bom e vou pagar um café para você. Sim, agora uma coisa a gente fala, né, Rodrigo, que eu não trabalho sozinho. Né? Depois que eu montei a parceria com o Toninho Molina, a gente, tipo assim, é até engraçado, o pessoal, eu contratei o Toninho, né? O Donizete está junto. Né? Eu contratei o Donizete. E vice-versa. O Toninho vai estar lá. Então, assim, fica fácil o trabalho, porque a gente consegue falar a mesma língua. Ele também como técnico de som e iluminador, né? Então facilita o nosso trabalho. E isso, muitas vezes, tipo assim, ele está na mesa ou eu estou, ou quando é duas mesas, tem hora que ultimamente a gente tem 3 mesas e só tem nós dois. 3, no caso, é uma mesa de luz e 2 de som. Então tem hora que a gente tem que estar se virando nos 30 para dar conta de tudo. Tem hora que ele está no palco lá com 2 mesas, operando 2, de som e luz. Tem hora que ele não sabe onde leva a mão. Que termina uma música, tem que fazer fechamento de música, aí mutar canal, abrir canal, fechar, abrir. E eu, às vezes, lá na frente. E aí, voltando a falar da questão de faltar técnico. Né? Tem vezes que a gente pega serviço grande e eu e ele tem que dar conta de tudo, só nós dois. Se tivesse mais um, já facilitaria muito. Né? Mas então eu queria deixar aqui um agradecimento e um abraço para o Toninho, especialíssimo, Toninho. Né? Corintiano. Corintianíssimo, né? Que a gente já está junto, acho que há uns mais de 15 anos. Que eu tô com o Toninho. Sim. Né? Acho que só nós 15 anos, eu acho que a nossa parceria já está uns 15 anos. Fácil. Que eu vejo vocês dois trabalhando junto, que a gente se encontra por aí, sempre muitos e muitos anos mesmo, é verdade. E são então, 2 caras queridos e muito capazes profissionalmente. É importante esse agradecimento eu estendo ao Toninho também, que é uma pessoa aqui de dentro da minha casa e que devo muita coisa a ele, né? E sou muito feliz que ele está comigo, né? Trabalhando junto. Não, ainda vai durar muito tempo. O café que eu vou pagar para você, depois eu vou pagar. Agora esse aqui você vai ganhar. Não meu, mas da Adriana, que é a dona da Casa do Colono. Obrigado. Pó de café, sensacional, muito bom, você vai gostar. E daqui da Casa do Colono, que, como eu disse, é esse lugar maravilhoso aqui nas Termas de Poços de Caldas, que a Adriana está à frente e com muita sensibilidade ela montou esse lugar maravilhoso. Eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas quem não conhece, venha conhecer. Tem café, tem muita coisa para comer, muita coisa para beber, e o lugar aqui já é um deleite para os seus olhos.
Obrigado mais uma vez, Tercim, que faz a filmagem, que é meu parceiro nesse projeto do Rock Café, que já dura há anos, que a gente possa continuar trabalhando junto muito tempo ainda. E obrigado ainda o Maicon da Poços.net, que está conosco também. Se não fosse o Maicon da Poços.net, a gente também não conseguiria fazer mais um ano do Rock Café. E não se esqueça, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações do Rock Café, porque tem muita coisa boa para vir daqui para frente. Valeu!